A questão 7, ela vai dizer o seguinte, ó. A resistência R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção transversal. Aqui a gente vai ter, né, esse condutor, e essa seção transversal é como se a gente estivesse cortando esse fio ao meio, né, e a seção seria exatamente isso aqui que ele está indicando na figura, essa áreazinha daqui, ó. O gráfico que representa a variação, ó, da resistência R do condutor em função da área S de sua seção transversal é. Beleza. Vamos lá, por partes. Ele diz que é inversamente proporcional. Essas grandezas seriam inversamente proporcionais. Ou seja, se a gente pensa, né, como é que eu posso representar essas grandezas de modo inversamente proporcional? R, a gente pode colocar que R é igual, aí aqui em cima a gente vai ter um valor que a gente não sabe, né, entre aspas, eu vou botar aqui C, um valor, né, uma constante, enfim, alguma coisa que a gente não sabe, sobre S. Então, sempre que a gente tem valores inversamente proporcionais, eles se relacionam dessa forma, ó, em forma de fração, porque aí, à medida que um aumenta, o outro automaticamente vai ter que diminuir. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, ó, vamos imaginar a seguinte divisão. 100, deixa eu botar aqui do ladinho, dividido por 2 e 100 dividido por 5. Ó, vou mostrar para vocês como o denominador dessa fração se relaciona com o resultado, de modo inversamente proporcional. Perceba que 100 dividido por 2, a resposta vai dar 50, correto? E aí, se eu aumentar esse denominador, o resultado ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai diminuir, porque se eu dividir 100 por 5, o resultado vai dar 20. Esse é um exemplo. Então, perceba que se eu aumento esse númerozinho aqui de baixo, né, o nosso denominador, o resultado, que equivaleria ao nosso R, né, a nossa resistência, vai diminuir. E se eu aumentar esse resultado, como foi o caso, ó, de 20 para 50, o nosso denominador ele diminui. Ou seja, são inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu posso demonstrar dessa forma aqui, ó. E para quem estudou física e lembra, né, dessa parte de resistência, vai lembrar da seguinte fórmula, que aí já seria muito mais fácil, você já conseguiria perceber isso muito mais rapidamente, ó. Lembram que a segunda lei de Ohm, ela vai dizer que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, que nesse caso da questão, né, ele diz que a área é S. Vocês lembram dessa fórmula aqui? Ela é da segunda lei de Ohm, é justamente a resistência analisada dentro desses fios, ó, desses condutores aqui, né, os fiozinhos que a gente tem. Então, a gente já saberia automaticamente que aqui eu vou ter a resistência e aqui no denominador eu teria a minha área. E quando eu tenho uma variável aqui, ó, porque veja que no gráfico, o x seria o s, né? Então, já é mais um indicativo de que a variável estaria aqui no denominador. Quando isso acontece, eu tenho o que a gente chama de funções racionais, que são funções representadas por razões. É o que a gente percebe aqui. Lembra que divisão é uma razão? Então, ó, eu separei aqui no meu computador para mostrar a vocês o gráfico de funções racionais, ó. A gente percebe que são duas assíntotas, que é isso aqui, ó, que não tocam. Assíntota significa que não tocam os eixos. Então, ela tem esse gráfico, né, essa função racional, vai ter um gráfico de duas partes, né, duas assíntotas. A parte aqui de baixo e essa de cima, né, nesse quadrante. E quando a gente vem para cá, ó, o que é que a gente percebe? Que dentro dessas alternativas, a gente tem várias que não combinam com esse gráfico daqui, né, o gráfico da função racional. Observem bem esse gráfico, eu vou botar outro exemplo aqui. Observem bem para a gente conseguir identificá-lo lá na questão, ó. Viram, né? Vamos vir para cá, ó. Não vai ser um gráfico linear, com certeza não, até porque não se relaciona de forma linear, né? Então, à medida que eu aumento a minha área, não vai aumentar de forma linear a minha resistência, ou melhor, não vai diminuir de forma linear a minha resistência e vice-versa.
A letra B seria essa daqui, né? Uma parábola. Não é uma função de segundo grau. Aí eu vou passar aqui, ó, também não é um gráfico linear. Então, essas três estariam eliminadas. A gente só teria a letra C e a letra E, mas lembra que eu acabei de dizer que na função racional a gente tem assíntotas, ou seja, que não tocam no eixo. Então, aqui, ó, ele já está mostrando que está tocando. Fora que não começaria aqui tão de baixo, né? Começaria mais de cima. Ou seja, a gente só pode ter como resposta a nossa letra C, porque vai ser, ó, percebam que o desenho é bem parecido com esse desenho daqui, né? Com essa parte de cima da assíntota. Então, assim, é importante a gente conhecer os diferentes gráficos das funções, sabe? Para a gente conseguir identificar. Sempre cai uma questãozinha ou outra no Enem, para a gente conseguir identificar gráfico de função do primeiro grau, função do segundo, ou alguma coisa assim, e é realmente importante que a gente conheça. Daí eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois um pouco mais a fundo nesses gráficos.